Ó, gurizada, bora lá então. Começar, quando bater o sinal, vocês podem ir aqui, ó, junto com o beleza? Fechou? Produtos notáveis. Vocês chegaram a ver isso aqui em algum lugar de vocês já? Ano passado estudaram? No ano? Não, lembra ou não? não. Eu até vi na minha apostila do ano passado. Não? Não. Os PIA que eu dei aula, eles estudaram. Que eu dei aula, eles estudaram. Quer dizer o quê, ó? Quadrado da soma. Quadrado da diferença. Produto da soma pela diferença de dois termos. O cubo da soma de dois termos. Tem muito mais coisa além disso, só que por enquanto só dessa aqui, tá? Certo? E aí? E aí? Ó. Quadrado da soma. Quadrado da soma. Certo seria quadrado da soma de dois termos. Quer dizer o quê? Quando eu falo que tenho algo ao quadrado, o que isso quer dizer? Por exemplo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. O que quer dizer? Ele vezes ele, né? Por exemplo, 5 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. 5 vezes 5. Certo? Se dá 25. Então, algo ao quadrado, ó, é isso, ó. Potência 2. Quadrado da soma. Quer dizer o quê? Estou somando. Certo? Seria quadrado da soma de dois termos. Isso aqui para não escrever muito, não coloquei aqui. Certo? Então, eu estou somando dois termos. E esses dois termos estão sendo elevados. E essa soma de dois termos está sendo elevada ao quadrado. Em resumo, o que isso quer dizer? Aqui nem dá soma, é da soma. Tá? O que isso quer dizer? Existe uma regrinha para isso, que é o seguinte, ó. Geralmente, eu estou somando dois termos. Eu chamei aqui de A e B. Mas eu posso chamar isso aqui, ó, o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Certo? E essa regrinha me fala o seguinte, que eu vou fazer o quê? Vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. O primeiro termo não é o A, e o segundo termo não é o B. Então, a regrinha manda o seguinte, ó, se eu tivesse aqui, ó, a soma de dois termos ao quadrado, isso é o mesmo que o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Isso se resume a isso. Isso aqui é o quê? Isso é um caminho para você encurtar o seu trajeto caso você tenha um caso dessa forma aqui, ó, uma soma de dois termos elevado ao quadrado. Isso aqui vai te resolver um problema de uma forma muito mais rápida do que você, se você tivesse que abrir o exercício aqui, ó. Porque quando você abre o exercício, o que acontece? Já que eu estou fazendo algo ao quadrado, não é esse algo, ele vezes ele mesmo, duas vezes? Não importa o que seja. Quando tem algo em parênteses elevado ao quadrado, é o parênteses vezes ele mesmo duas vezes. Se fosse três vezes, por exemplo, aqui, ó. O parênteses, ele vezes ele mesmo elevado ao cubo, que é 3, é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Certo? Então, quando eu tenho algo quadrado, é ele vezes ele mesmo 2 vezes. Isso aqui é um dos caminhos para você resolver. Isso aqui encurta o trajeto para você não precisar fazer isso aqui. Porque quando você faz isso aqui, o que acontece? Eu vou ter o quê? Um parênteses e uma soma de dois termos dos dois parênteses. E quando eu tenho isso, eu tenho que fazer o quê? A distributiva, que é o quê? O chuveirinho, o famoso chuveirinho que a gente chama, né? Quer dizer o quê? Todos os termos vão multiplicar por todos os termos. Quer dizer o quê? Júlia, o primeiro termo do primeiro parênteses vai multiplicar o primeiro e o segundo termo do outro parênteses. O segundo termo do primeiro parênteses vai multiplicar o primeiro termo e o segundo termo do outro parênteses. Isso é distributiva. Todos os termos nesse parênteses vão multiplicar todos do outro. Então, o primeiro multiplica o primeiro e o segundo de lá, e o segundo multiplica o primeiro e o segundo de lá também. Isso que vai acontecer. E quando isso acontece, ó, lembra, eu faço isso aqui, ó, só se eu não quiser usar isso aqui, ó, porque isso aqui já é a resposta final para isso. Isso já é a resposta final disso. E se eu não quiser usar a resposta final,
A próxima etapa disso é isso aqui, ó. Quando isso aqui acontece, olha lá. Primeiro termo vezes primeiro termo aqui, ó, atributivo. Quanto é A vezes A? Quanto que é A vezes A? A ao quadrado. Por quê? Hã? Por quê? Porque ele vezes ele mesmo. A vezes A é ao quadrado. Por quê? Lembra de propriedade de potência? Quer dizer o quê? Ó? Vamos dizer assim. Se eu tenho A vezes A, qual que é a potência de cada um dos A? 1, não é? Né? Quando eu tenho multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo as potências. 1 mais 1, 2. Por isso que A vezes A é A ao quadrado. É por isso. Então, A vezes A ao quadrado. Se fosse x vezes x, x ao quadrado. Porque eu vou manter a base que é o x e vou somar as potências. 1 mais 1, 2. Beleza. Fiz o A vezes A. Agora eu vou fazer o quê? A vezes B. Quanto é A vezes B? Eu não sei quem é A e não sei quem é B. Só repito o sinal. Só repito aqui, ó, AB. Beleza. Fechei com A. Fechei tudo que eu podia fazer com A. Agora eu vou para o próximo, que é o B aqui, ó. Fechei o primeiro termo aqui, ó, primeiro parênteses. Agora eu vou para o segundo termo. B vezes A, quanto que é? Quanto é B vezes A? AB ou BA, não importa. B vezes A é BA, mas eu escrevi AB. Lembra? Não sei se já foi isso para vocês, mas eu já falei já, mas talvez vocês não vão lembrar. Na multiplicação, a ordem não importa. Por quê? Me diz aí, quanto que é 2 vezes 3? E quanto é 3 vezes 2? 6. A ordem não importa. Então, se você quiser escrever AB ou BA, é a mesma coisa. Não vai importar. Beleza? AB. Acabei aqui, ó, fiz o BA, agora falta aqui o B vezes B. Quanto é B vezes B? B ao quadrado, né? Mantém a base, nós não temos B ao quadrado. E agora? A ao quadrado, B ao quadrado. Isso não tem o que fazer. Só que AB mais AB. Quanto que é AB mais AB? Aqui, ó. Se eu fosse somar, eu tenho 1AB mais 1AB. Quanto que é? 1 mais 1, 2. Então, partindo disso, eu chego na regra que eu tinha aqui em cima, ó, que é o A elevado ao quadrado, 1AB mais 1AB, 2AB, e o B ao quadrado está aqui. Então, por isso que essa regra aqui, ó, você pode usar ela. Por conta disso aqui, ó, quando eu guardo, eu faço aqui, eu chego nisso. Mas isso aqui é uma forma de você encurtar o seu trajeto. Certo? E lembrando, todas as multiplicações que você fizer aqui na distributiva, todas elas têm jogo de sinal. Eu não comentei sobre isso antes, porque todos eles são positivos, né? Ó, positivo com positivo gera positivo. Positivo, 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 positivo. Então, todos são positivos? Todos eles vão ser positivos também. Não importa. Aí aqui também, todos positivos. Beleza? Aí vamos para um exemplo aqui, ó. Exemplo. Quer dizer o quê, então, que eu expliquei aqui? Se eu quiser resolver tanto dessa primeira forma aqui, eu consigo. Da forma mais rápida, encurtar o processo, eu consigo. Ou se eu quiser resolver da segunda forma, que é abrir o exercício assim, eu posso também. Se eu tiver um exemplo aqui, ó, x mais 2 elevado ao quadrado, é justamente o caso que eu estou falando aqui, ó. Quadrado, potência 2, soma, estou somando dois termos somados elevado ao quadrado. O caminho mais curto, que é o quê? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se eu resolvesse isso aqui, dessa forma, como é que eu faria? Primeiro, quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 2. Aí quando eu falo, ó,
quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Quadrado do primeiro termo. Então, x ao quadrado. Mais duas vezes, ó, o primeiro vezes o segundo. Duas vezes o primeiro. Quem é o primeiro? X. Vezes o segundo, quem é o segundo? 2. Então, 2 vezes x vezes 2. Ou 2 vezes 2 vezes x é a mesma coisa. Eu só mudei a ordem de escrita aqui, ó. Lembra que eu falei? A ordem da multiplicação não importa? O resultado é o mesmo? Então, se eu quiser mudar aqui, eu posso. E eu mudei por quê? Porque fica mais fácil de enxergar que eu tenho que multiplicar o 2 vezes 2 aqui, ó, para a próxima etapa. Mas, quem é a outra etapa aqui? B ao quadrado, que é o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 2. Então, o segundo termo ao quadrado. Beleza. Então, primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, a próxima etapa é só você fazer aqui, ó. X ao quadrado não tem o que fazer. 2 vezes 2, 4. Então, 4x. E 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Essa é a forma que você faz se você quiser encurtar o processo. Se você não quiser usar essa forma aqui, você vai ter que fazer o quê? Abrir a equação e fazer distributivo. Isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer o básico, se você não quiser usar isso aqui, ó. O básico é o quê? Não está elevado ao quadrado? Da mesma forma que está elevado ao quadrado, você tem um 5 ao quadrado. Eu não abro fazendo 5 vezes 5? Sim. Então, se tem isso aqui ao quadrado, eu não abro fazendo ele vezes ele mesmo 2 vezes? Sim. Só que quando eu faço isso, a consequência é distributiva. Todos vão multiplicar todos. Aí, olha lá. Mesmo esquema do exemplo aqui que eu fiz antes. O primeiro termo do primeiro parênteses vai multiplicar o primeiro e o segundo do parênteses. E o segundo termo vai multiplicar quem? O primeiro e o segundo do parênteses também. Olha lá, x vezes x. Quanto que é? X ao quadrado. E x vezes 2 é quanto? 2x. Jogo de sinal, né? Positivo, 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 positivo. Acabei com o primeiro termo. Agora vamos para o segundo. 2. 2 vezes x, 2x e 2 vezes 2, 4. Beleza? E agora? X ao quadrado não tem o que fazer, o 4 não tem o que fazer. Me fala, quanto é 2x mais 2x? 4x. E a resposta não é a mesma do que eu fiz antes aqui? É x ao quadrado mais 4x mais 4. Mesma coisa. Feito de forma diferente. Um eu utilizei um formato e o outro eu utilizei outro formato. Isso quer dizer o quê? Esse primeiro formato aqui, ó, era uma forma mais rápida de se resolver a questão. Por essa questão ser uma questão pequena, talvez você não perceba isso, mas quando for uma questão grande, cubo, o elevado à quarta, o elevado à quinta, a sexta, esse atalho é uma forma de você cortar o caminho que vai resolver o seu problema. Porque imagina você tendo que fazer distributivo aqui, ó, 6 vezes. Cara, você vai ter conta aqui para mais de um quadro esse aqui, ó. Muita conta. Se com 3 aqui, ó, já tive um trabalhinho aqui, ó, para fazer distributivo. Imagina com várias outras, com 4, 5, 6. Aí o trabalho é muito maior. Alguma dúvida até aqui ou não? Dúvida? Nenhuma? Entenderam tudo já? Então, beleza. Vou desligar comigo. Pode? Vai? Beleza, então. O quadrado da soma, fechou. O quadrado da diferença é a mesma coisa. O que é a diferença? Subtração. Qual a diferença entre 10 e 5? 5, né? E como é que eu calculo isso? 10 menos 5. 10 menos 5 dá 5. Certo? Então, quadrado da diferença de dois termos. São dois termos fazendo a diferença entre os dois, que é a subtração. Esses dois termos do parênteses elevado ao quadrado. Então, quadrado é a diferença de dois termos. A regrinha, o atalho, para resolver essa questão é como? É a mesma da outra, só que em vez de sinal de mais aqui, ó, é um sinal de menos. Então,
vai ser o quê? Quem é o primeiro termo? A. E quem é o segundo termo? B. Então, primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Essa é a sua regrinha. Certo? Tudo bem, se você não quiser usar isso aqui, você vai ter que fazer o quê? Abrir a sua equação. E quando você abre, você vai ter que fazer o quê? A distributiva. Ó, dois termos subtraindo, parênteses, distributiva, chuveirinho multiplicando todos vezes todos. Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Agora vai ter jogo de sinal. A vezes A, quanto que é? A ao quadrado. Positivo, positivo, positivo. A vezes menos B, A vezes B, AB. O mais do A com o menos do B vai dar o quê? Mais com o menos, menos AB. Beleza, acabei com A. Agora vamos para o B aqui, ó. Menos B vezes A. Ou quanto é B vezes A? BA ou AB, não importa. Agora, menos com mais, menos. Certo? E por fim, sobra quem? Menos B vezes menos B. B vezes B? B ao quadrado. E menos com menos, mais. Aí você me fala o seguinte agora, ó. A ao quadrado não tem o que fazer. B ao quadrado não tem o que fazer. Menos AB com menos AB. Quantos AB eu vou ter aqui no total? Menos AB com menos AB. Em outras palavras, menos 1AB com menos 1AB. Quantos AB eu vou ter? Menos 1 com menos 1? Menos 2. Menos 2AB. Então, A ao quadrado continua a mesma coisa. B ao quadrado, mesma coisa também. Menos 1 com menos 1? Menos 2. Lembra? Se eu devo 1 para ela e devo 1 para ele, eu estou devendo 2. 2 quem? 2AB. Certo? Agora o exemplo aqui, ó. Dois termos subtraindo, dentro de parênteses, ambos estão somados ao quadrado. São elevado ao quadrado. Então quer dizer o quê? Pela regrinha, quem é o primeiro termo? X. E quem é o segundo? 3. Então olha lá, ó, a regrinha. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. É isso que manda. Quem é o primeiro? X. Primeiro ao quadrado, x ao quadrado. X é o primeiro. Menos, ó. Menos 2, o 2 é da fórmula, da regrinha, vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3. Ou 2 vezes 3 vezes x. Da mesma forma, alterei a ordem aqui, ó, para ficar fácil a enxerga da multiplicação aqui. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 3. Então 3 elevado ao quadrado. Aí agora, para finalizar, daqui para cá, eu faço o quê? X ao quadrado não tem o que fazer. 2 vezes 3? 6. E 3 ao quadrado? 3 vezes 3? 9. Os sinais se mantêm porque não tem mais jogo de sinal. Essa é a forma de se fazer utilizando o seu atalho, a forma de você cortar o caminho. Beleza? Agora, se você não quiser usar isso aqui, você vai ter que fazer o quê? Tal ao quadrado, vou ter que abrir aqui, ó, fazer um vezes o outro. E quando eu faço um vezes o outro, o que acontece? Vou ter que abrir, ó. 2 parênteses, multiplicando, 2 termos em cada um e tem uma diferença aqui, ó, subtração. Multiplicação, beleza. Primeiro vezes o primeiro, x vezes x dá quanto? X ao quadrado. X vezes menos 3. Menos 3x, né? X está positivo, mais com menos. Menos 3 vezes x, 3x.
Agora, acabei com x, vou com menos 3. Menos 3 vezes x, ou mais x aqui dá quanto? Menos com mais, menos 3 vezes x, 3x. Por fim, menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, e 3 vezes 3, 9. Agora falta o quê? X ao quadrado, com x ao quadrado, 9 com x ao 9, menos 3 com menos 3, menos 6, menos 3x com menos 3x, menos 6x. Resposta não é a mesma? É justamente a mesma. O caminho que você vai usar, não importa, se vai ser um, se vai ser outro. Chegando na resposta, é o caminho certo. O que você mais quiser utilizar, o que mais você tiver afinidade, pode usar à vontade. Aqui são exercícios curtos, exemplos curtos. Mas vai chegar uma hora que vai ser um exercício grande e tal. Não importa, se você fizer o caminho mais longo e chegar na resposta, tá certo. Tá ok, não tem problema. Certo até aqui ou não? Dúvida? Vou tomar um gole d'água aqui, ó. Produto. O que é um produto? O que é um produto? Produto é multiplicação na matemática. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Produto, eu vou multiplicar. Em um parênteses, eu vou ter a soma de dois termos e no outro eu vou ter a diferença de dois termos. Produto, multiplicação. No parênteses, a soma de dois termos e no outro a diferença de dois termos. Ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Ô, ei, Igor. Qual é a regrinha para mim aqui nesse caso? Ó? Se eu tenho primeiro e segundo termo, não está somando, não está subtraindo, quem é o primeiro termo? A. Vou colocar em azul aqui. O primeiro é o A. Quem é o segundo? B. O que vai acontecer então? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Essa é a sua regra. Por que essa é a sua regra? Vamos lá. Se você quiser fazer a distributiva, você consegue. Está pronto aqui já, é só fazer a distributiva. Deixa eu ver aqui. Ó. Primeiro daqui multiplica o primeiro e o segundo de lá. Segundo daqui multiplica o primeiro e o segundo de lá. Acontece o quê? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, o que vai acontecer? A vezes B, AB. Mais com menos, menos AB. Acabei com A, vamos para o B. B vezes A, ou AB, DA, tanto faz. AB. Positivo com positivo? Positivo. E agora? Mais B vezes menos B. B vezes B, B ao quadrado. E mais com menos é? Menos. Beleza. Agora me fala o seguinte, ó. A ao quadrado, B ao quadrado negativo aqui, menos AB mais AB. Menos AB mais AB. O que isso aqui é? O que eu posso fazer com isso aqui? Em outras palavras, menos 1AB mais 1AB. Se eu devo R$1, mas eu só tenho R$1 aqui na minha mão, quando eu pago esse R$1, acontece o quê? Fico com nada. Fico zerado, né? Menos 1 com mais 1. Eu não posso fazer isso aqui? Eu posso cortar porque a resposta disso aqui não vai ser zero? E zero não vai influenciar em nada na equação? Menos 1 com mais 1 é zero. E zero não vai influenciar em nada no resto. E A ao quadrado menos B ao quadrado não é o mesmo que eu tenho aqui em cima? Sim. Ó, vamos para um exemplo aqui, ó. X mais 2 vezes x menos 2. Quem é o primeiro e o segundo termo aqui? O primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? 2. Então, olha lá. Ó.
A regrinha não manda fazer primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado? Sim. Então, primeiro termo, x ao quadrado, menos segundo termo ao quadrado, segundo termo é 2. Então, 2 ao quadrado. Para a próxima etapa, x ao quadrado não tem o que fazer. Menos 2 ao quadrado é quanto? 4. Então, x ao quadrado menos 4. Exatamente isso. Pela regrinha, pelo seu atalho, mais rápido de fazer. Tudo bem? Não quer fazer assim? Faz a distributiva então. Distributiva, multiplicação de todos com todos. Primeiro daqui, primeiro e segundo de lá, segundo daqui, primeiro e segundo de lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 2 do x repete, mais com menos, menos. Acabei com x? Vamos para o 2 aqui, ó. 2 vezes x, mais com mais, mais. Então, mais com mais, mais. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. Aí agora, x ao quadrado não tem o que fazer, menos 4 não tem o que fazer, menos 2x com mais 2x, 0. 0x. Então, posso cortar. Sobrou quem? X ao quadrado menos 4. É a mesma resposta? É a mesma coisa. Então, tanto faz se você fizer de um jeito ou de outro. Em todos aqui, ó, você tem duas formas de resolver. Aí cabe a você escolher qual que você quer. Dúvida aqui ou não? Entenderam? Dúvida? Não? Para finalizar aqui, ó, cubo da soma de dois termos. Quando algo está elevado ao cubo, ele está elevado a quanto? 3, potência 3. Né? 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Que é? 125. Beleza. Aqui vai começar a complicar. Ó. Quando algo está elevado ao cubo, a sua regrinha é o quê? Vamos lá, para começar. Quem é o primeiro termo aqui? A. Quem é o segundo termo? B. A regrinha manda fazer o quê? Primeiro termo elevado ao cubo, mais 2 vezes o primeiro elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo elevado ao quadrado, mais o segundo termo elevado ao cubo. Parece embaçado, mas essa é a forma que mais rápida e prática de resolver o exercício, caso eu tenha isso aqui, ó. Primeiro elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro elevado ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo elevado ao quadrado, mais o segundo elevado ao cubo. Beleza? Essa é a sua regrinha. Forma mais rápida aqui, ó. Tudo bem, não quer usar isso aqui, vai ter que fazer o quê? Multiplicar todos vezes todos. A mais B vezes A mais B vezes A mais B. 3 vezes. Certo? Né? Tudo, ou esse parênteses aqui não é elevado ao cubo? Então, ele vezes ele mesmo 3 vezes. E aí, como é que eu resolvo isso aqui, ó? Para começar, esse A mais B vezes A mais B aqui entre parênteses, só os primeiros dois. Aqui, ó. Ele resolveu, ele já não resolveu? Isso aqui não é um quadrado da soma? A mais B ao quadrado? A mais B vezes A mais B? Esse é o quadrado da soma. Ele já resolveu ele já, ó. Aqui, ó. Quadrado. E eu sei quanto ele vale a resposta dele, eu sei. Como eu já resolvi ele, eu sei que a resposta disso aqui é isso aqui, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Eu já sei já. Então, o que eu faço? Já que a resposta disso é justamente aquilo, então no lugar disso eu coloquei justamente a resposta dele. Então, 2 parênteses aqui, ó, eu consegui transformar em um só. E esse outro AB continua aqui, ó. As respostas para os dois primeiros, A mais B vezes A mais B, em parênteses multiplicados, por eles serem o quadrado da soma,
E por eu já ter feito ele aqui, ó, é isso aqui, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Eu já fiz já ali, ó. Então eu vou utilizar o que eu já fiz para encurtar o processo aqui, ó. Beleza? Beleza ou não? Tranquilo? Tá. Por que eu fiz isso? Porque agora, em vez de ter 3 parênteses, eu tenho só 2. E com 2 parênteses eu consigo aplicar a distributiva. Que é o quê? Agora eu tenho 3 termos aqui, ó. O primeiro vai multiplicar o primeiro e o segundo de lá. O segundo vai multiplicar o primeiro e o segundo de lá. E o terceiro vai multiplicar o primeiro e o segundo de lá também. Agora sim você consegue resolver. Dessa forma aqui, ó, você não conseguia. Multiplicar todos, vezes todos assim, não. Aqui já está resolvido para você já finalizar a equação. Aí vamos lá. Para finalizar aqui, ó, para resolver. A ao quadrado vezes A. Quanto que é A ao quadrado vezes A? Ao cubo, porque a potência do A aqui, ó, é 1. A potência é 1. E lembra? Multiplicação de mesma base, eu mantenho a base e somo as potências. A potência aqui é 1 e a outra é 2, 1 mais 2, 3. A elevado ao cubo. Próximo aqui, ó. Parece difícil, mas não é. Aqui é só multiplicação de letra. E de letra, a multiplicação só repete o padrão. Por exemplo, A ao quadrado vezes B. Quanto que é A ao quadrado vezes B? Você não consegue multiplicar. Você vai repetir A ao quadrado B, ó. A ao quadrado B. Você não consegue multiplicar. Só repete. Como é que eu vou multiplicar uma letra desconhecida por outra letra desconhecida? Tem como? A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B. Acabei com tudo com A ao quadrado aqui, ó, porque eu multipliquei os dois do outro lado já. Vou para quem? Vou para o 2AB aqui agora, que é o segundo termo. Quanto é 2AB vezes A? O 2 tem outro número para multiplicar? Não. Então só repete. O A tem outro A para multiplicar? Tem. A vezes A ao quadrado. E o B? Tem outro B para multiplicar aqui? Não. Então só repete o B. Então por isso que 2AB vezes A é 2A ao quadrado B. Tudo bem? Fiz com o primeiro, agora vou fazer com o segundo lado. 2AB vezes B. O 2 tem outro número para multiplicar? Não. O A tem outro A para multiplicar? Não. E o B tem outro B para multiplicar? Tem. Então, o 2, que é o 2 e o A eu repito, só que o B e o B, B vezes B, B ao quadrado. Então, 2 não tem número, repete 2. A não tem outro A, repete o A. E B vezes B, B ao quadrado. Dessa forma, você acabou com 2AB aqui, ó. Multipliquei pelos dois de lá. Falta aqui agora o B elevado a 2. Vamos lá. Quanto é B elevado a 2 vezes A? A, B ao quadrado. Só mudei a ordem aqui. E quanto é B elevado a 2 vezes B? Aqui é a potência 1, ó. Então, B vezes B, mantém o B. 2 mais 1, 3. Beleza? Fiz as multiplicações. Sobrou o que agora? Só soma. Lembrando aqui. Ó, tem jogo de sinal, tá? O sinal é positivo aqui em todos, então a resposta de todos vai ser positiva. Então não falei nada porque positivo sempre dá positivo. Então aqui vai acabar sendo positivo em tudo. Aí para finalizar aqui, ó. A elevado ao cubo. Não tem outro A elevado ao cubo sem interagir. Então A elevado ao cubo. Aqui, ó. A ao quadrado B mais 2A ao quadrado B. Quantos A ao quadrado B eu tenho aqui? Eu tenho 1A ao quadrado B e 2A ao quadrado B. Quantos A ao quadrado B eu tenho no total? 3A ao quadrado B. Então, 1 mais 2, 3A ao quadrado B. Vou somar eles. Aqui, já fechei aqui também, já interagi entre os dois. Outro aqui, ó. 2AB ao quadrado mais 1AB ao quadrado. Quantos AB ao quadrado eu tenho aqui? 2 mais 1,
3. Então, eu vou ter o quê? 3AB ao quadrado. 3AB ao quadrado. E sobrou o que aqui no final? B ao cubo. Então, A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo. Não é exatamente a mesma coisa que eu falei inicialmente ali? Inicialmente eu falei de primeiro e segundo termo. Então, ó, A elevado ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais B ao cubo. Exatamente a mesma coisa. Quer resolver dessa forma ou dessa? Não faz. Vamos para um exemplo aqui, ó, para ficar mais claro. Que hora que é aí? Só para... 10h53. Não, por exemplo aqui, ó. X mais 4 elevado ao cubo. Certo? Está na condição nossa aqui, ó. Para começar, quem é o primeiro termo? Quem é o segundo termo? X é o primeiro e 4 é o segundo. A regra manda fazer o quê? Primeiro elevado ao cubo. Quem é o primeiro? X. Então, x elevado ao cubo. A regra manda o quê? Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? X ao quadrado. Vezes o segundo. Quem é o segundo? 4. Mais 3 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? X. Vezes o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? 4. Então, 4 ao quadrado. Mais o segundo elevado ao cubo. Quem é o segundo? 4. Então, o segundo elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo. E aí? Beleza. Já fiz a parte difícil. Agora fazer o quê? Só multiplicar os números. Só. X elevado ao cubo. Não tem o que fazer. Mais 3 vezes x ao quadrado vezes 4. X ao quadrado não tem o que fazer. Mas 3 vezes 4 eu consigo multiplicar. Não consigo? Quanto é 3 vezes 4? 12. Então, x ao cubo mais 12x ao quadrado. 3 vezes 4, 12x ao quadrado. Mais 3 vezes x vezes 4 elevado ao quadrado. Quanto é 4 elevado a 2? 4 vezes 4 é quanto? 8. Hã? 4 vezes 4. 4 vezes 4, 20. 16. Ah, tá. E 16 vezes 3 é quanto? 48x, ó. X está aqui. 4 ao quadrado 16, 16 vezes 3, 48, 48x. Mais, quanto é 4 elevado a 3? 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 64. Então, ó. Percebe que a equação aqui, ó, elevada ao cubo, resolvi, ó, em uma linha, ó. Em uma linha eu resolvi. Agora sim, ó. O meu atalho está sendo importante para mim. A forma mais rápida de fazer, ó. Certo? Então eu resolvi. Mas se eu não quero usar isso aqui, eu vou ter que fazer o quê? Abrir a equação. Se está mandando elevar ao cubo, vou ter que fazer o quê? Multiplicar ele vezes ele mesmo, 3 vezes. Certo? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Lembra que os dois primeiros eu fiz o quadrado da soma? Vou pegar o mesmo esquema aqui, ó. Os dois primeiros eu vou fazer o quadrado da soma. E os dois primeiros aqui, ó. Quadrado da soma. O que ele manda fazer? A gente não resolveu esse exemplo aqui em si. Resolveu o outro aqui no quadrado da soma. Só que ele manda fazer o quê? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, quem é o primeiro termo? A gente já fez? X. E o segundo é 4. Então, ó, eu vou resolver só os primeiros parênteses e eles vão virar isso aqui, ó. E esse outro aqui vai virar aqui, ó. E essa resposta aqui, ó, é a resposta por esse quadrado da soma aqui, tá? Então, beleza. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é x, então, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 4. 2 vezes x vezes 4. 2 vezes 4, 8x. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo? 4. E o quadrado de 4? 4 vezes 4? 16. Então, isso aqui é a resposta para esses dois primeiros parênteses. O outro está aqui, ó.
Agora eu consigo fazer o quê? A distributivo, que é a mesma forma que eu fiz antes aqui, ó. Vou multiplicar todos com todos. O primeiro daqui vai multiplicar o primeiro e o segundo de lá, o segundo daqui vai multiplicar o primeiro e o segundo de lá, e o terceiro vai multiplicar o primeiro e o segundo de lá. Agora vamos lá, ó. Quanto é x ao quadrado vezes x? X ao cubo. Quanto é x ao quadrado vezes 4? 4x ao quadrado. Número vezes letra só vai repetir. Acabei com x ao quadrado. Próximo. 8x vezes x. O 8 não tem outro número para multiplicar. X vezes x, x ao quadrado. 8x vezes 4. O 8 consegue multiplicar um número aqui agora, né? Tem outro número para multiplicar com 8. Quanto que é 8 vezes 4? 32. O x só repete. Acabei com 8x. Falta aqui agora 16. Quanto é 16 vezes x? 16x. E quanto é 16 vezes 4? 64. Beleza. Falta o que agora? Fazer as interações de quem é compatível. X ao cubo. Tem outro x ao cubo para interagir? Não tem. Só repete. 4x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Quantos x ao quadrado eu tenho? 4 mais 8? 12. Então eu tenho 12x ao quadrado. Beleza. Fechou aqui, ó. 32x mais 16x. Quantos x você tem? 32 mais 16? Então 48x. 64? Só repetiu. Fez isso aqui, ó. Acabou. Não tem mais conta, não tem mais etapa. E a resposta disso aqui não é a mesma que eu achei antes? Sim. E aí, qual que você acha melhor? Dessa primeira ou da segunda? Aí fica de você, fica sem critério. Se quer fazer distributiva, quer fazer etapas certinhas e tal. Só que uma coisa. É a segunda forma aqui, ó. Como são mais contas, você está mais suscetível ao erro, tá? Errou só uma continha no comecinho aqui, ó. Errou o resto inteiro, tá? Se eu fizer uma conta aqui no quadro inteiro, dessa mesma coisa aqui, ó, e eu errar lá no comecinho aqui, ó, o resto da conta inteira vai estar errado. Eu vou ter que apagar a conta inteira e começar lá no comecinho de novo. Tá? Dúvida aqui ou não? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Que hora que é? 3h50. 42 minutos.